Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos, pedindo ao Espírito Santo para que venha sobre nós, sobre este dia, sobre os nossos exercícios espirituais, em preparação à consagração a São José. É um momento que estamos vivendo. Cada um se decide a viver a sua consagração. Cada um se decide as práticas que quer e é o que deseja pedir a São José. Mas é cada um que faz, a experiência é pessoal. O conteúdo é igual para todos, mas a experiência é pessoal. O escutar Deus vai depender de cada pessoa. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-los bendita a chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Hoje, continuando a meditação da ladainha de São José, São José, rogai por nós. O Papa São Paulo VI nos diz o seguinte, São Paulo VI, que foi Papa: no início do Novo Testamento, como no início do Antigo, temos um casal, mas enquanto Adão e Eva foram a fonte do mal desencadeado no mundo, José e Maria são o cume de onde a santidade se espalha por toda a terra. O Salvador começou a obra de salvação por essa união virginal e santa. O casamento está no cerne da criação e da redenção. Como o Papa São Paulo VI afirma, Adão e Eva estavam presentes no início da criação, e José e Maria estão presentes no início da recriação de Deus no Novo Testamento. O próprio Jesus fala do reino dos céus como uma festa de casamento. A declaração de São Paulo VI no início desta sessão é incrivelmente profunda. Em algum nível, ele está apresentando a ideia de que São José é o chefe da família da nova aliança, assim como Adão era o chefe da família da primeira aliança. Uma ideia fascinante, raramente explorada nos estudos teológicos. Normalmente, quando pensamos no novo chefe da família humana, o novo Adão, pensamos em Jesus. E com razão. Jesus é Deus, só Ele regenera a humanidade. No entanto, como chefe da Sagrada Família, São José era o chefe do nosso chefe. Ele é o pai do nosso Salvador, o patrono da Igreja Universal e o nosso pai espiritual. São José é um novo Adão. São José, depois de Cristo, o novo chefe da família humana. Como tal, somos obrigados a obedecer aos 4 mandamentos em relação a ele. Honra teu pai e tua mãe. Deixar de amar e honrar São José é uma ofensa a Deus. Na verdade, a paternidade de São José é tão importante para nós que nosso crescimento espiritual depende dela. Se no início Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento, por meio da paternidade de São José, precisamos dela para nos ajudar a adquirir a veste nupcial necessária para entrar na festa de casamento do céu. São José o ajudará a chegar às núpcias do céu. Como sabemos que São José nos ama e por isso o amamos e honramos em troca, podemos confiar que ele nos ajudará a chegar ao céu. A maior coisa que qualquer pai pode fazer por seus filhos é ajudá-los a ir para o céu. Nosso primeiro pai, Adão, arruinou essa possibilidade para todos os seus filhos. A desobediência de nosso primeiro pai causou a queda de toda a criação e nos impediu de entrar no céu. A paternidade de São José, por outro lado, nos eleva e nos ajuda a entrar no céu. Ele nos ama, nos ajuda a ser santos e nos leva
ao único caminho que leva ao céu, Jesus. São José é a alegria dos santos. Todo santo ama São José. É impossível encontrar um único santo que não tenha amado São José. Embora a devoção a São José tenha se desenvolvido lentamente com o tempo, nenhum santo jamais desgostou de São José. É impossível ter um verdadeiro amor a Deus e ao próximo no coração se você despreza o esposo de Maria e o Pai terreno de Jesus Cristo. Para entrar no céu, você precisa se parecer com seu Pai espiritual, em seu amor inabalável. Ele o ajudará a adquirir a vestimenta correta, as virtudes e a santidade necessárias para entrar na festa de casamento do céu. Vamos ver o que diz ali a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 45 a 49. O primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, mas sim o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem vindo do céu é celeste. Qual terreno? Tais bens os terrenos. Qual o celeste? Tais bens os celestes. Pelo que, assim como trouxemos a imagem do terreno, tragamos também a imagem do celeste. Vamos meditar agora, mais um pouquinho, vamos falar sobre São José, a alegria dos santos. Se prepara porque é um texto cheio de riqueza e cheio de pinceladas, de dicas e de muita profundidade. A alegria dos santos. Começamos com São Maximiliano Maria Kolbe. À exceção da nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. São José é um santo único. Ele é honrado e amado como um homem mais próximo de Cristo. Suas virtudes e santidade são extraordinárias. Muitos padres da Igreja, São Jerônimo e Santo Agostinho, por exemplo, exaltaram São José como exemplo de amor, humildade e dedicação a Jesus e a Maria. São Gregório de Nazianzo considerava-o tão santo que o chamou de o mais luminoso de todos os santos. Ele escreveu: o Altíssimo concentrou em São José, como num sol de brilho inigualável, a luz e o esplendor de todos os demais santos. O Altíssimo concentrou em São José, como num sol de brilho inigualável, a luz e o esplendor de todos os demais santos. A afirmação de São Gregório é ousada. Como doutor da Igreja, seu magistério tem valor perene. Então a santidade de São José supera até mesmo a de Nossa Senhora? Não, não é isso que ele diz. Podemos, no entanto, tirar algo muito importante do seu elogio a São José. Explico. Desde o início do cristianismo, todos os seguidores de Cristo reconheceram a santidade excepcional de Maria, a mãe de Jesus. Mas era raro na igreja primitiva que alguém se referisse a Maria como santa. Por que isso? Você se pergunta. Bem, os primeiros cristãos consideravam Maria tão santa que lhe deram uma categoria única de santidade. Sua pessoa e seus privilégios eram tão ilustres que a ela foi dado o título de Santa Mãe de Deus. Mesmo hoje, é extremamente raro que um católico se refira à Virgem Maria como santa. Esse título, quando usado por católicos, geralmente se aplica a um edifício ou instituição, cujo nome homenageia a Virgem Maria. Muitas igrejas, escolas e hospitais, por exemplo, levam o nome Santa Maria. No dia a dia, entretanto, ouvir falar Santa Maria é algo quase inédito para um católico. Quando isso acontece, é muito provável que o outro seja um convertido oriundo de uma das muitas denominações protestantes. Isso nos ajuda a entender porque os santos, ao longo da história, tratam São José como o maior de todos os santos. Porque a Virgem Maria está numa categoria completamente diferente. No reino de Deus, Maria é a mais elevada de todas as criaturas, enquanto São José supera todos os demais santos. Não deixe de ter presente essa distinção. Às vezes pode parecer que os santos, os beatos e os papas sustentam que São José é mais santo que Maria. Lembre-se disto, ele não o é. Certo,
Para a igreja primitiva, São José foi o ser humano mais santo depois de Maria. Mas o que fazer das palavras do próprio Cristo sobre a grandeza de São João Batista? Lembra-se delas? No Evangelho de São Lucas ele diz: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. Então, São João Batista é maior que São José? Jesus não disse nada disso. No século XVI, São Lourenço de Brindisi deu uma resposta bem elaborada a essa mesma questão. Ele escreveu: embora não o tenha gerado a Jesus, ele, São José, foi seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e ao amá-lo de todo o coração. A mim me parece, portanto, que José é claramente o mais santo de todos os santos, mais santo que os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos. Não se pode objetar que o Senhor tenha dito de São João Batista: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. E assim como não se pode entender que João seja mais santo que o Cristo ou a Santíssima Virgem, também não pode entender que o seja São José, esposo da Virgem Maria e pai do Cristo. Pois tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria foram um só coração, uma só alma, um só espírito. E assim como no primeiro matrimônio Deus criou a Eva para ser como Adão, também neste segundo matrimônio ele fez José para ser como a Santíssima Virgem, em santidade e justiça. O raciocínio de São Lourenço é teologicamente brilhante e irretocável. Afinal de contas, Jesus e Maria nasceram de mulheres. Jesus não poderia afirmar que São João Batista é maior que o Filho de Deus ou sua Mãe Imaculada. Jesus não afirma que São João Batista é maior que São José. Para melhor compreendê-lo, cabe examinar a sua afirmação na íntegra. Porque eu vos digo, entre os nascidos das mulheres, não há maior profeta que João Batista. Porém, o que é menor no reino de Deus é maior que ele. Quando lemos a passagem toda, nós nos damos conta de que essas palavras foram ditas por ele antes da nova aliança. São João Batista é a grande figura do Antigo Testamento, porque é o amigo do noivo. Ele é o maior dos homens, não porque é o mais santo desde sempre, mas por ser o padrinho nas bodas do Messias. Ele é o maior da antiga aliança e não da nova. Quem é mais importante num casamento, o padrinho ou a noiva? A resposta é óbvia, a noiva. Logo, o que diz Jesus é que todos, desde os menores no reino dos céus, isto é, aqueles que celebram as bodas do Cordeiro, unem-se a Deus e, portanto, são maiores que o padrinho do casamento. No céu, mesmo o menor é maior do que João Batista. Foi na terra, porque se uniu a Deus pela eternidade. Outra maneira de entender a primazia de São José sobre todos os santos, inclusive São João Batista, é reconhecer a suprema dignidade de sua paternidade. João Batista, por grande que seja, não foi o pai de Jesus Cristo. A paternidade traz direitos e privilégios junto com os deveres e responsabilidades que implica. E a missão de São José pedia graças maiores do que qualquer outro santo jamais recebeu. São Lourenço de Brindisi ainda diz assim, olha, em qualquer reinado não somente o rei e a rainha, que como o sol e a lua iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques, governadores, e especialmente os pais e parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrelas no firmamento, são honrados pelos súditos fiéis e de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão, de certo, obriga que no reinado de Cristo não somente o Cristo e a Virgem Santíssima, mas também todos os santos sejam dignos de alta estima. E este homem José, pai do Cristo e esposo da Santíssima Virgem, seja honrado pelo próprio Cristo, porque seu pai, e pela Santíssima Virgem, porque seu esposo. São Lourenço é um notável apologista de São José. A propósito, São Lourenço é um doutor da Igreja. No mesmo sermão, ele oferece ainda outra razão para que o lugar de São José no reino dos céus seja mais elevado que o de qualquer outro santo.
Se Cristo está sentado à direita do Pai, na glória do paraíso, acima de todos os coros dos anjos, porque é o primeiro dos predestinados, e foi o santo dos santos neste mundo, e se a Santíssima Virgem, graças à sua própria santidade, ocupa o segundo lugar, logo após o de Cristo, porque é também a segunda na ordem da predestinação e da graça, a mim me parece que José, porque ocupa o terceiro lugar na ordem da predestinação e da graça, também ocupa o terceiro lugar na glória do paraíso. São José é o maior santo no reino dos céus, porque Deus o predestinou a essa posição. Essa realidade deve alegrar profundamente os nossos corações. Alegrai-vos, servos de Deus, pois estais próximos do paraíso. A escada que leva até lá tem 3 degraus: Jesus, Maria e José. São Leonardo de Porto Maurício. Quem não percebe que depois da Mãe Santíssima é São José, dentre todos os santos, o mais querido por Deus? Santo Afonso de Ligório. O estatuto reservado a São José pelos doutores da Igreja deu origem a um modo especial de descrever o amor e a referência que lhes são devidos. As distinções abaixo foram criadas pelos teólogos e nos ajudam a compreender a reverência devida a Deus e aos seus santos. Latria é o culto de adoração, ele é devido só a Deus. Hiperdolia é uma especialíssima veneração que é tributado à Virgem Maria. Protodolia é a primeira veneração e está intimamente ligada e diretamente a São José. A dolia, que é a veneração, que é o que nós fazemos, ela está ligada a todos os demais santos. Deus ocupa um lugar único, acima de todos os outros. Apenas Ele é digno de adoração. Em grego, a palavra para adoração é latria. Apenas Deus é digno de latria. A Virgem Maria, que está abaixo de Deus, porém acima de todos os outros, inclusive os mais altos coros angélicos, dedica-se uma forma especial de veneração, cujo nome grego é hiperdulia, que significa especialíssima veneração. A São José, que está abaixo de Maria, porém acima de todos os demais santos, dedica-se uma forma de veneração cujo nome grego é protodolia, que significa primeira veneração. Por último, mas não menos importante, os santos. Nós reconhecemos sua honra e sua santidade como um tipo de veneração cujo nome é dulia, que significa reverência. Uma santa que amou e venerou a São José de modo extraordinário foi Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Na sua autobiografia, Santa Teresa nos conta como foi curada de uma grave doença pela intercessão de São José. Essa cura milagrosa a motivou a difundir com muito zelo a devoção a São José. Convencida do poder e da eficácia de sua intercessão, chegava a desafiar as pessoas a que testassem a devoção ao santo. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher audaz. Eis o que ela escreveu em sua autobiografia. Eu queria persuadir toda a gente a ser devota deste glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido. É de espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio deste bem-aventurado santo. Os perigos de que me livrou, assim de corpo como de alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso tenho experiência de que acode em todas, e que quer o Senhor nos dar a conhecer, que assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pode. Isso viram algumas outras pessoas, a quem eu dizia que se encomendassem a ele. Peço apenas, pelo amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que digo, porque verá por experiência própria que grande bênção é recomendar-se a esse glorioso patriarca e ser-lhe devoto. Muitas pessoas aceitam o desafio de Santa Teresa. A confiança que ela depositou em São José tem igualmente firme base teológica. Séculos antes, Santo Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja,
reconhecido universalmente como o grande teólogo na história da Igreja, chamou a poderosa intercessão de São José ilimitada. Ele escreveu: a muitos santos Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades da vida, mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as nossas necessidades, e todos que o invocarem com confiança serão ouvidos. Verdade seja dita, um sem número de homens e mulheres santas exaltaram a grandeza de São José. Todos os santos se alegram nele. Seria impossível elencar a totalidade do que os que o amaram e veneraram, mas alguns poucos realmente se destacam. São Bernardino de Siena, São Lourenço de Brindisi, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, Venerável Maria de Ágreda, Beato Guilherme José Chaminade, Beata Maria Repeto, São Pedro Julião Eimarde, Beato João José Lataste, São Leonardo Murialdo, São Luís Guanella, Beata Ana Catarina Emeriche, São José Marelo, Beata Maria Teresa de São José, Beata Petra de São José, Santo André Bessete, Venerável Fulton Sheen, São José Maria Escrivá, Beato Gabriele Alegra. É possível que você conheça algum desses nomes, mas aposto que outros não são completamente novos para você. Não se preocupe, você encontra mais sobre vários deles neste livro. Eles são os arautos de São José. Os santos beatos e místicos não são os únicos a se alegrar com São José. Vários papas também louvaram a sua grandeza. Beato Pio IX, Papa Leão XIII, Papa Bento XV, Venerável Papa Pio XII, São João XXIII e São João Paulo II. A lista de papas é bem mais curta que a de santos, não é mesmo? Isso porque a promoção papal de São José, embora não inteiramente nova, levou séculos para se consolidar. Os líderes da Igreja levaram muito tempo para reconhecer a grandeza de São José e proclamá-la em documentos. Ainda assim, quando o papado começou a promover São José, a coisa não parou mais. Depois do Papa Pio IX, não houve um só papa que não exaltasse a grandeza e santidade única de São José. Você sabia que o Papa Leão XIII ensinou que a dignidade de São José é tão grande que ele pode ser considerado maior do que os anjos, até mesmo do que os mais altos coros angélicos? Ele escreveu: é certo que a dignidade da Mãe de Deus assenta tão alto que nada pode haver de mais sublime, mas, por isso mesmo que entre a Santíssima Virgem e São José foi estreitado o vínculo conjugal. Não há dúvida de que ele se aproximou como ninguém dessa altíssima dignidade, em virtude da qual a Mãe de Deus ocupa lugar eminente, a grande distância de todas as criaturas. Uma vez que o casamento é a comunidade e a amizade máxima a que, por sua natureza, anda ligada à comunhão de bens, segue-se que, se Deus quis dar José como esposo à Virgem, deu-lo não apenas como companheiro na vida, testemunha da sua virgindade, guardião de sua honra, mas também para que ele participasse, mediante o pacto conjugal, na sua excelsa dignidade. Uau! Essa afirmação do Papa Leão XIII é uma das mais poderosas já feitas sobre São José. Seu pai espiritual está acima dos anjos. Na teologia católica, sempre se ensinou que o amor da Virgem Maria por Deus, e portanto a sua dignidade e proximidade em relação a Deus, supera o de todas as demais criaturas, inclusive dos anjos. Sua cooperação com Deus é única, porque ela colaborou materialmente com o seu físico para a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por séculos, entendeu-se que depois de Maria, os mais próximos de Deus, devido ao seu papel e sua missão como servos e ministros da vontade divina, eram os 9 coros angélicos. No entanto, conforme se desenvolveu a teologia de São José e conforme ela cresceu em importância na vida da Igreja, tornou-se mais claro que há ainda outro ser humano acima dos coros angélicos, São José. Ó Deus, apenas vós e os vossos anjos conheceis a glória de São José. Os homens não são dignos de conhecê-la.
Esse santo admirável é mais elevado que os espíritos celestes. Beato Bartolo Longo. A dignidade de São José era tão grande que maior dignidade não pode haver. São Jorge Preca. Em dignidade e proximidade com Deus, São José supera a todos os anjos. Os anjos são próximos de Deus porque são servos da sua vontade. São José é próximo de Deus porque é o pai de Jesus. O papel de São José na redenção pedia graças maiores do que as jamais recebidas por qualquer anjo. Embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, São José não cooperou na encarnação do mesmo modo que Maria. Ele cooperou moralmente a criar o Deus-homem com perfeito amor paternal. Maria não era mãe solteira quando concebeu o Salvador em seu ventre. Ela era casada com José e a encarnação ocorreu no contexto do matrimônio dos dois. O papel de São José estava certo desde a eternidade, desde antes da criação dos anjos. Além disso, Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. Anjo algum, por elevado que fosse, jamais educou o Deus-homem. Deus não obedece aos anjos. São José, por outro lado, não somente educou Jesus, como também teve o privilégio de governá-lo, cumprindo o papel de pai do Messias. Esse amor, dignidade e autoridade paterna pertencem a São José. Que Deus tenha feito São José o pai espiritual da humanidade, bem como padroeiro da Igreja Universal. É uma dignidade extraordinária. Anjo algum, seja qual for sua posição nos coros celestes, goza da dignidade similar. A incomparável dignidade da paternidade de São José é o que levou o Papa Pio XI a declarar que a intercessão de São José é toda poderosa diante de Deus. A intercessão de São José é a do esposo e pai putativo, a cabeça da família de Nazaré, composta por ele mesmo, Maria e Jesus. E como São José de fato foi cabeça, ou o senhor daquela casa, sua intercessão não pode ser senão poderosíssima, pois que poderiam Jesus e Maria recusar a São José, a ele que lhes foi consagrado por toda a vida, a quem deveriam seus meios de subsistência terrena? Saiu que o Papa Pio XI fala sobre São José, a incomparável dignidade da paternidade de São José. São José é a alegria dos santos e dos papas. Ele deveria ser também a sua alegria. Vamos ver o que São João 23 nos fala sobre São José. Todos os santos, seguramente, são merecedores de honra e respeito especial. Mas é evidente que, ao lado da Virgem Santíssima, São José tem direito exclusivo a um lugar mais íntimo e profundo em nossos corações. São João 23. São José, depois de Maria, é o maior dos santos e o mais querido de Jesus. Isso é o Beato Bartolo Longo que nos fala. Que bênção, que graça, não é? Então são essas iniciativas que vão enchendo o nosso coração de amor e de esperança. Como nós estamos chegando ao final das nossas meditações no dia de hoje, fica para nós a tarefa de rezarmos a ladainha de São José. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para você rezar a ladainha de São José e também rezar o texto de São José. Lembre-se, é uma preparação, são exercícios que nós vamos fazendo. Qual é o grande exercício? Você aí do outro lado me ouvir, falando todos os dias essas características, essas coisas bonitas sobre São José, sobre a nossa igreja, sobre a vida de santidade, esse enriquecimento espiritual que nós estamos tendo. Então esse é um grande exercício. As práticas de piedade é para que nós possamos interceder por nós mesmos, mas também por todos aqueles que necessitam da nossa oração. Hoje nós chegamos ao fim. Você aí na sua casa reza o terço e a ladainha de São José e eu rezo aqui. Deus abençoe você e até o próximo dia, se Deus quiser. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.